Olá, eu sou o Dr. Edivan Garcia, biomédico, e vamos começar a nossa série Gatilhos Mentais na Prática. Isso mesmo, nessa série nós vamos aprender como utilizar os gatilhos mentais na nossa avaliação estética, que é o que importa para mim e para você, profissional da estética. Esse conhecimento nós costumamos ver com frequência na internet. Gatilhos mentais não é um assunto novo, não é um assunto que ninguém nunca falou. Na verdade, se tem aos montes pela internet. O que dificilmente a gente encontra é como direcionar esse conhecimento dos gatilhos mentais para a nossa área, para a nossa profissão, para aquilo que importa, que é a nossa avaliação estética. E isso que eu quero mostrar aqui para vocês, como utilizar esse conhecimento teórico e colocar ele em prática na sua avaliação. Geralmente a gente vê esse conhecimento, e para muitos profissionais aprender isso é muito importante, é muito legal, só que se torna difícil quando a gente só conhece a teoria. Quando a gente só conhece a teoria, fica difícil colocar na prática. Por quê? Os gatilhos mentais eles funcionam para muitos casos, para muitas profissões. Mas nem sempre aquilo que funciona para você, para um profissional de uma forma, vai funcionar para outro. E para nós, profissionais da estética, é isso que eu quero fazer. Eu quero te ajudar a tirar da teoria, tirar esse conhecimento da teoria, e trazer ele para a prática, para que você consiga utilizar no seu dia a dia do atendimento esses gatilhos mentais, mas utilizar de forma que faça uma diferença. Utilizar de forma que faça uma diferença, utilizar de forma que você veja resultados reais com isso. Então, entendendo que os gatilhos mentais são importantes para a nossa avaliação, e que nós vamos, nessa série, aprender sobre eles e como colocar da teoria para a prática, a gente precisa aprender um conceito antes. Então, antes de falar especificamente sobre cada gatilho mental, nós precisamos entender um conceito anterior, que são as 3 divisões do cérebro. Exatamente. Nos estudos de PNL que eu fiz, que é a programação neurolinguística, para potencializar, para aumentar esse conhecimento que eu passo para vocês, e na verdade, inicialmente, para melhorar a minha própria avaliação, e hoje eu passo esse conhecimento para vocês, lá eles falam sobre o cérebro trino, que o nosso cérebro é dividido em 3, basicamente, né? Não falando de todas as estruturas, mas para aquilo que nos interessa, nós dividimos ele em 3 partes. Dessas 3 partes nós temos o reptiliano. O cérebro reptiliano. O que é o cérebro reptiliano? Esse menos importa para a gente, eu só estou falando a critério de conhecimento. O reptiliano ele é basicamente responsável pelos nossos instintos. Todas as nossas ações instintivas de sobrevivência é baseado no cérebro reptiliano. O segundo deles é o sistema límbico. Exatamente, sistema límbico. O sistema límbico é o sistema responsável por todas as nossas emoções. Aquilo que a gente chama de inteligência emocional é trabalhado pelo sistema límbico. As nossas emoções, aquilo que a gente sente, os nossos pensamentos relacionados a um conjunto social, tudo aquilo que é relacionado a lembranças, ele é comandado pelo sistema límbico. Então, todo o nosso emocional, todo o nosso lado emocional está relacionado ao sistema límbico. E o terceiro é o neocórtex.
o neocórtex. O neocórtex, se o sistema límbico é o nosso lado emocional, o neocórtex é o responsável por trabalhar toda a lógica, todo o raciocínio. Todo raciocínio lógico, ele é mais trabalhado pelo neocórtex. E, como eu falei, o reptiliano a gente não vai trabalhar. Nós vamos trabalhar o conhecimento que nos importa nesse vídeo, é basicamente o sistema límbico e o neocórtex, que é as nossas ações. Elas são baseadas em razão ou emoção. E isso é muito importante que você entenda, porque essa divisão faz com que você entenda o funcionamento dos gatilhos mentais. Não adianta você simplesmente replicar um conhecimento, porque se a gente pegar informações soltas por aí, a gente só replica o conhecimento, a gente só vai saber o que são gatilhos mentais, porém não vamos saber colocar em prática eles, porque a gente não sabe o funcionamento, ou então o nosso conhecimento fica engessado. A gente não sabe nem andar um pouquinho para a direita, nem um pouquinho para a esquerda, porque nosso conhecimento é engessado em relação a esse assunto. Mas eu quero que vocês entendam esse funcionamento dos gatilhos mentais para que vocês possam colocar em prática de maneira excelente, de maneira efetiva, em que vocês consigam utilizar com maestria esse assunto. Então, para que a gente entenda a mecânica por trás dos gatilhos mentais, é importante lembrar disso aqui. Razão e emoção são os dois pontos que pautam as nossas decisões. E aí eu vou te contar algo que talvez você já tenha ouvido, mas não deu tanta importância. Todas as nossas decisões, praticamente 100% delas, é baseada pelas nossas emoções. Ah, mentira, doutor Ivan, claro que não é. É pela razão, eu penso naquilo que eu falo. Na verdade, não. Ela é baseada na sua emoção. Primeiro a gente sente aquilo que quer, a gente sente a vontade sobre algo e depois a gente racionaliza uma explicação para essa decisão. Por exemplo, se você está numa dieta e aí você quer o chocolate, você come o chocolate e aí depois, no caso das mulheres que têm TPM, pensa assim: ah, mas eu comi esse chocolate porque eu estava de TPM. Primeiro você teve a vontade, você tomou a decisão baseada na emoção, depois você racionalizou. Isso é só um exemplo simples, existem muitos outros exemplos, como por exemplo comprar algo. Às vezes eu vou comprar um novo iPhone, e aí você vai lá, compra, gasta um valor caro, nada de errado em ter um iPhone novo, se você quer, tenha. A questão é, primeiro você compra, só que aí a gente raciocina sobre, não, mas eu quero porque eu preciso do telefone com as últimas configurações, da última geração, eu preciso estar atualizado. Então a sua vontade, a sua emoção pede por aquilo. Depois você racionaliza explicações para embasar a sua decisão emocional, porque geralmente o que acontece é, você comprou o último iPhone, mas o seu era o anterior, que quando você comprou era o lançamento também. Então, se a gente fosse basear na lógica, pensa bem. Ah, não, eu faço a compra pela lógica. Você pensaria, bom, meu telefone ainda é novo, ele era o último lançamento. Está ruim? Não, não está ruim. Vou gastar esse valor a mais sem necessidade? Eu preciso disso? Não preciso? Eu tenho o valor? Posso comprar? Se você for racionalizar, você desiste da compra. Por isso que tudo aquilo que a gente faz, praticamente tudo, guarda isso, tudo é baseado em emoção e depois a gente explica pela razão. Então, quando você for vender para o seu cliente, quando você for fazer uma avaliação, você quiser fechar a venda com ele, entenda esse conceito. Lembra esse conceito sobre o sistema límbico e o neocórtex, sobre razão e emoção.
Primeiro você precisa gerar no seu cliente uma emoção. Você precisa trazer para ele algo emocional. Não adianta você oferecer, por exemplo, eu que trabalho, como já falei várias vezes, eu ofereço Botox. Eu não vou oferecer um Botox para o meu cliente e dar a ele explicações racionais, porque se ele racionalizar, ele pode pensar, talvez eu não precise tanto agora. Essa ruga pode esperar, existem outras coisas que eu preciso fazer primeiro. Eu preciso gastar um valor desse. Racionalizando, o seu cliente ele não vai preferir por estética. A exemplo desse momento, nós estamos em meio à pandemia. Eu tenho postado lá no perfil do Instagram meus resultados. E em meio à pandemia, é racional as pessoas gastarem com estética? Você que está vendo esse vídeo, você tem clientes que estão comprando, estão fechando tratamento? Então, logicamente, é racional, é lógico alguém gastar com estética no meio da situação toda que nós vivemos? Racionalmente, não. O certo era nós guardarmos dinheiro, ficarmos com mais calma. Mas o que acontece é que as compras por internet aumentaram. O que acontece é que outros setores passaram a ter um aumento de vendas. Por quê? Porque as pessoas simplesmente necessitam gastar e comprar alguma coisa, porque o emocional delas pede isso. E aí, quando o meu cliente está na minha frente, se eu for trabalhar pela razão, ele vai desistir. Só que ele pensa, o que a gente trabalha isso é autoestima, isso aumenta a autoestima do cliente, faz o cliente se sentir bem. Nem tudo vale pela razão. Muitas coisas, sim, trabalhar o nosso emocional. E aí, outro detalhe relacionado a essa questão da quarentena, isso abalou o emocional de muitas pessoas. Eu tenho conhecidos próximos que simplesmente entraram num processo de depressão, ficaram tristes. Pessoas, clientes meus, me relataram que ficar em casa estava deixando elas oprimidas e chateadas, justamente por falta desse convívio social, desse processo emocional que é importantíssimo. Não é porque é emoção que não é importante. E é aí que você tem que atingir, criar uma emoção, gerar um sentimento no seu cliente para você fazer a compra. Então, toda vez que você for criar com o seu cliente um processo de vendas, estiver na avaliação, primeiro você gere emoção, tá? Você gere um sentimento nele, traga um sentimento. Toda vez que eu estou conversando e avaliando os meus pacientes, eu sempre busco entender qual é o sentimento do cliente por trás daquela necessidade, por trás dele ter buscado ir à avaliação comigo. Por que ele está ali? Como ele está se sentindo? O que ele pensa sobre aquela situação, sobre aquela ruga? Como ele enxerga? Porque eu preciso trazer a memória desse cliente, fazer ele lembrar quais são os sentimentos envolvidos nessa situação. E segundo, após você gerar o sentimento, aí sim você vai trabalhar com a lógica. Ué, mas e aí? Você disse para não trabalhar com a lógica? Não, claro que não. Você tem que trabalhar com a lógica, mas só depois de gerar uma emoção. Primeiro, você deve gerar sentimento, depois a lógica. E onde é que entra a lógica nisso? Quando você fizer a sua oferta. Você gerou um sentimento, fez a sua oferta lá sobre o tratamento, sobre o serviço que você está oferecendo. E aí, você passou para essa parte, você vai trabalhar com a lógica. Olha, eu tenho esse tratamento que eu estou te oferecendo, que vai te proporcionar tudo isso que eu te expliquei, que vai te dar tudo aquilo que você ouviu aqui. E aí, a gente tem que trabalhar agora com valores. A gente tem que trabalhar com a compra. E aí entra o seu cliente, ele vai começar a raciocinar. Mas lembra, primeiro a gente sente, depois a gente explica, depois a gente pega a lógica. E aí é que você vai dar o pulo do gato, porque você gerou a emoção e agora você vai trabalhar para fazer o seu cliente
explicar, dar um sentido lógico, porque só pela emoção a pessoa ela pode se sentir fragilizada. Ela não vai decidir totalmente pela emoção. O impulso da compra é pela emoção, mas depois você precisa induzir o seu cliente a explicar logicamente essa compra. E aí, qual é a forma de você explicar logicamente? Claro, todo esse processo de gerar emoção e criar a lógica, isso aqui eu vou te ensinar a fazer esse processo com os gatilhos mentais. É justamente esse o objetivo da nossa série. É aí que nós queremos com a nossa série. Usar os gatilhos mentais para gerar essa emoção e para fazer a lógica explicar, dar embasamento para a decisão do seu cliente. E aí, nessa lógica é onde você vai trabalhar. Bom, nós temos esse tratamento, exemplo, ele custa, deixa eu usar uma outra cor aqui, que aí vai ficar bonitinho para vocês, ele custa R$1.000. Vamos lá, temos o Botox, ele custa R$1.000. E aí qual é a parte lógica nessa situação? Se o meu cliente, por exemplo, eu que já atendi dentro de comunidade, lá eu tinha muitos clientes que eram assalariados, ganhavam um salário mínimo, mas buscavam meus tratamentos. É claro, o valor era um pouquinho menor para ser mais acessível, só que lá eu tinha que trabalhar conforme para dar uma possibilidade. Eu gostava de trabalhar nessa região porque eu podia levar esse tipo de tratamento, eu podia levar esses tratamentos que as pessoas pensam por ser mais caros, às vezes ser inalcançáveis, a pessoas que não tinham tanta condição. E aí vinham pessoas que ganhavam às vezes um salário mínimo, um pouco mais, e queriam fazer. E é aí que a gente trabalhava. Mas, um exemplo, a gente tem um tratamento que custa R$1.000. Com isso, como é que eu vou trabalhar com esse cliente? O cliente vai simplesmente, se eu falar, olha, o Botox custa R$1.000. Ele vai olhar e falar, caraca, meu salário é um mês de trabalho e eu vou pagar esse tratamento. Não vou fazer isso. Logicamente, toda a emoção gerada vai se perder se você fizer isso aqui. Mas aí o que você vai fazer é o seguinte, não é dessa forma. Logicamente, você vai gerar nele assim, bom, o tratamento ele tem um valor, só que o que eu posso fazer por você eu posso parcelar em 10 vezes e a parcela vai ficar em R$100. Você não vai ter juros algum, vai pagar o mesmo valor normal e a parcela vai ficar em R$100. R$100 cabe no seu bolso. Se você parcelar no cartão, você consegue pagar R$100 todo mês e aí você vai ter esse tratamento. Você vai poder realizar esse serviço que você já está querendo há muito tempo. Você vai poder realizar esse tratamento que vai te deixar satisfeito, vai aumentar a sua autoestima como você queria. Então, dessa forma, eu consigo facilitar para você e consigo fazer ainda melhor. Aqui são 10 vezes, vai dar R$1.000 no final do seu tratamento, mas você vai pagar em 10 vezes. Aqui eu ainda posso te ajudar da seguinte forma. Se você, por acaso, quiser fechar à vista, tiver a possibilidade de fechar à vista, nós fazemos o seguinte. Eu te dou um desconto, te dou 15% de desconto. O que é 15% de desconto? R$150. Exatamente, se você fechar a vista, eu faço para você 850. Eu dou esse desconto para você. Você consegue perceber como que a gente pegou um processo racional, que é falar sobre dinheiro, e transformou, deu a ele uma explicação para esse cliente, para a emoção que ele sentiu? Como é que você pegou esse processo lógico e gerou emoção através dele? Só que isso é feito através dos gatilhos mentais. E eu vou te ajudar, eu vou ensinar você a pegar esse processo lógico, na verdade gerar a emoção, criar a lógica para embasar essa emoção. E já chegando ao fim desse primeiro episódio, os gatilhos mentais em si,
a gente vai falar sobre cada um especificamente no decorrer da semana, no decorrer dos próximos episódios. Mas eu quero passar para vocês a escalação. Escalação, doutor, como assim? Assim como no futebol, que o time tem uma escalação, cada jogador tem sua função e tem uma posição específica, os gatilhos mentais também têm uma escalação. E aqui é que é o importante, porque você saber sobre gatilhos mentais, você, como eu falei, você vai aprender na internet. O que são cada um deles, você vai aprender na internet. Você pode ler em vários conteúdos, mas isso aqui ninguém vai te ensinar, que é como utilizar cada um especificamente para aquilo que a gente falou antes, para a sua avaliação. Essa escalação é uma escalação que eu desenvolvi, é uma forma que eu desenvolvi para as minhas avaliações e eu quero passar para você, para que você possa aprender a arranjar os gatilhos mentais de uma forma que eles funcionem dentro da avaliação estética, que eles venham dar a você o melhor resultado possível. E aí, essa escalação eu vou passar agora para vocês. A escalação na avaliação estética. Bom, essa aqui é a escalação básica, tá? Como eu falei para vocês, por que eu expliquei sobre a questão do sistema límbico, do neocórtex, né, a questão de razão e emoção, para que você possa entender o funcionamento. E através disso, você criar o seu próprio estilo de avaliação e utilizar dessas técnicas da melhor maneira para você. Porque o seu perfil de cliente não é o mesmo que o meu. O seu estilo de atendimento não necessariamente é o mesmo que o meu. Mas isso aqui pode funcionar para você da mesma forma que funciona para mim. A questão é você saber adaptar. Eu vou passar aqui para vocês, nessa série, uma escalação básica, como eu utilizo de maneira básica, e essa escalação funciona na maioria dos casos, e você vai aprender a adaptar esses gatilhos ao longo das suas avaliações, porque cada cliente tem uma necessidade, cada cliente faz de uma maneira, cada cliente tem um perfil, e com isso você vai precisar adaptar esses gatilhos, adaptar essa escalação para que o seu time funcione. O exemplo que eu dei do futebol, nem todo jogo o time é sempre o mesmo, a escalação é sempre a mesma. Por quê? Porque cada adversário joga de uma maneira, então cada cliente vai jogar de uma maneira, e com isso você vai precisar aprender a posicionar cada um deles. Mas essa escalação básica já vai dar para vocês a noção de como fazer esse processo. E aí, essa escalação, o primeiro desses processos, né? O primeiro dos gatilhos mentais que a gente vai utilizar é a prova social. Um dos primeiros gatilhos mentais é a prova social. Esse é a porta inicial, só que eu vou colocar aqui um asterisco, tá? Por quê? Porque ele nem sempre vai entrar nessa posição, nem sempre vai ser o primeiro dos gatilhos. E o segundo deles é a autoridade. Tá? Que é um outro gatilho mental da autoridade, é o segundo, e ele é um outro gatilho que vai entrar com asterisco. Nem sempre você vai começar a sua avaliação com esses dois. Eles podem entrar em outras posições, dependendo do tipo de avaliação que você vai fazer. Mas, inicialmente, na maioria dos casos, você trabalha prova social e autoridade. Gatilho mental da autoridade, eu tenho vídeo lá no perfil. Então, lá no perfil, você pode conferir melhor sobre esse assunto. Prova social, eu ainda vou lançar lá esse assunto. Mas um dos gatilhos iniciais, realmente, que você vai começar para dar um pontapé inicial de maneira sólida, né? Já jogando a bola na frente do gol, é o gatilho mental da similaridade. Vou escrever aqui.
Gatilho mental da similaridade. Esse é um dos que vai dar o pontapé inicial de maneira boa para a sua avaliação. Eu vou falar sobre cada um deles nos capítulos seguintes, tá? Então eu estou só passando a escalação inicial para vocês. Após o gatilho mental da similaridade, vem o gatilho mental da história, tá? Vou colocar aqui um asterisco também no gatilho mental da história, porque existem um conceito que eu vou falar para vocês sobre os dois Os do gatilho mental da história. E quando a gente falar sobre ele, eu vou explicar o que são os dois Os do gatilho mental da história. Mas, inicialmente, prova social, autoridade, similaridade e história. O próximo gatilho mental é a prova. Exatamente. Pô, mas já tem prova social. Prova e prova social são gatilhos mentais diferentes, tá? Prova tem a ver com seus resultados. E aí você vai utilizar ele. E aqui, dentro da prova, ao mesmo tempo, né, da prova, você consegue se utilizar de outros gatilhos mentais. E aí vem os asteriscos, como eu falei. Você pode utilizar esses gatilhos em outros momentos. Você pode utilizar junto com a prova a autoridade e a prova social novamente. Então, junto da prova, ali no mesmo momento que você estiver utilizando esse gatilho, você pode também se utilizar do gatilho mental da autoridade e da prova social. Mas lá na frente eu vou explicar como é que funciona esse processo. Então a gente tem essa ordem. O próximo gatilho é o gatilho mental da reciprocidade. Gatilho mental da reciprocidade. Mas gatilho mental da reciprocidade lá no final, sim, a gente consegue utilizar o gatilho mental da reciprocidade lá no final. Eu vou dar um exemplo ainda nesse vídeo para vocês, tá? Mas eu, nos próximos vídeos, como eu falei, vou explicar direitinho para vocês cada um desses casos. E, por último, que esse aqui é o atacante, é jogar a bola para ele na área, que ele vai fazer o gol, o gatilho mental da gatilho mental da escassez. Esse é o atacante, é o que faz o gol. Também vou botar um asterisco, porque é um gatilho mental que você pode ou não usar, não é obrigatório usar sempre, mas essa é a ordem, eu falei. É uma escalação que você faz para cada um desses, utilizando nessa ordem, você vai ter um resultado praticamente concreto de que vai conseguir fechar a venda com o seu cliente. Utilizando esses gatilhos mentais, as suas chances vão ser muito maiores de conseguir fechar e de conseguir finalizar a avaliação com o seu cliente de maneira positiva. E aí vão vir um bônus para vocês. Além dos gatilhos mentais da avaliação, eu vou ajudar, eu vou ensinar e vou dar para vocês também conteúdo sobre 2 gatilhos mentais a mais. E esses gatilhos mentais a mais, eles vêm na pós-avaliação, ou seja, depois da sua avaliação é que você vai utilizá-los. Então, aqui a gente está falando da avaliação, a nossa série Gatilhos Mentais na Prática, para você colocar na prática sobre esses gatilhos mentais na sua avaliação, mas eu quero ajudar você a também trabalhar posteriormente a avaliação para engajar mais o seu cliente, para transformar o seu cliente num cliente mais fiel e para também trabalhar na mente dele para próximos tratamentos, próximas vendas, né? Trabalhar o futuro com esse cliente, que é o gatilho mental da antecipação
e da familiaridade. Deixa eu anotar aqui. Então, esses dois gatilhos mentais, eles são utilizados no pós-avaliação. O familiaridade, vamos entrar com um asteriscozinho aqui. Ele pode ser utilizado também pré-avaliação, tá? Para clientes antes de realizar a avaliação. Porém, isso aqui vai ser um bônus que eu vou trabalhar com vocês, além da avaliação em si, aquilo que a gente pode fazer no pós-avaliação. E lembra que eu disse que eu ia dar um exemplo de reciprocidade, que a gente usa muito no final do atendimento? Também pode ser usado no começo, sim, mas aqui dá um exemplo de reciprocidade. Eu dei para vocês um bônus, uma informação, um conteúdo que eu vou falar além daquilo que eu tinha prometido, porque eu prometi trabalhar com vocês os gatilhos mentais na avaliação, mas vamos também trabalhar. Isso foi um exemplo de reciprocidade, de como utilizar a reciprocidade. Então foi simples, mas só para exemplificar para vocês. Então, até a próxima aula. Eu quis introduzir para vocês esse processo, eu quis que vocês entendessem esse mecanismo para que você não fique com esse conhecimento engessado. E agora, entendendo a escalação, anota, põe isso para o papel para que você consiga levar para frente esse conhecimento e dominar ele, dominar na prática esse conhecimento. Então, até a próxima aula, onde a gente vai entrar sobre cada um desses gatilhos mentais.